Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar a respeito de Paul Valéry, não apenas um dos melhores poetas do século XX, mas também um poeta para poetas, um poeta pensador, um poeta crítico, que deixou vários textos muito pertinentes para o nosso estudo de poesia. Eu publiquei no grupo de WhatsApp uma bibliografia mínima de Paul Valéry, começando com A Serpente e o Pensar, que é um livro de Augusto de Campos, que traz a tradução do poema Esboço de uma Serpente, que é um dos grandes poemas de Valéry. E também traduções de alguns fragmentos de seus cahiers, ou seja, de seus cadernos, que são fragmentos, aforismos, pensamentos breves, em que Valéry discute questões relativas à poesia. Um outro livro básico é Via Linguagem. Aliás, básico não é um livro avançado. É o Via Linguagem, de Augusto de Campos, em que ele apresenta traduções de vários poetas, como Mallarmé, John Keats, William Butler Yeats, e, sobretudo, Valéry. E, nesse caso, o poema A Jovem Parca, que é um dos 3 grandes poemas de Valéry. O terceiro e principal é o Cemitério Marinho, que nós iremos ler e comentar hoje. Há um outro livro importante, que é Variedades. Esse livro todo mundo deveria ter em casa e ler, que é uma coleção de ensaios de Valéry a respeito de Baudelaire, a respeito de Leonardo da Vinci, de Goethe, do simbolismo, de Flaubert, de Nerval, e vários outros temas que interessam muito a nós. Um outro livro que eu considero essencial que todos tenham e leiam é As Ilusões da Modernidade, do João Alexandre Barbosa. Na minha opinião, o maior crítico literário brasileiro de todos os tempos. E esse é um dos melhores livros do João Alexandre, em que ele fala a respeito de Baudelaire, Mallarmé, Valéry, Jorge Guihen, João Cabral e Haroldo de Campos. É um livro precioso, daquele que vale a pena periodicamente nós relermos. Sempre há muita coisa para aprendermos aqui. E no ensaio de João Alexandre sobre Paul Valéry, ele apresenta uma tradução, belo presente, José Ricardo, belo presente de aniversário. E nesse ensaio, de João Alexandre, ele traz também uma tradução do Cemitério Marinho, realizada pelo Jorge Vanderlei. Salvo engano, a melhor tradução para o português do Cemitério Marinho. Muito bem. Vamos lá. A escritura poética de Paul Valéry utiliza como principal recurso a alegoria, ou representação do pensamento por meio de imagens ou metáforas, conforme definição de Quintiliano, um preceptista latino. Segundo René Waltz, essa figura, abre aspas, é uma espécie de máscara aplicada pelo autor à ideia que se propõe expressar, fecha aspas.
e não por acaso é recorrente nas fábulas e parábolas tradicionais. A figuração de conceitos abstratos por imagens concretas, porém, implicava certa cumplicidade entre artista e público, que compartilhavam o mesmo repertório de símbolos, tal como ocorreu na iconografia cristã do período barroco, em que as imagens de animais, flores e frutas, bem como as cores, letras e números, relacionavam-se a valores éticos e espirituais. A Isadora entrou agora, né? Bem-vinda. Como ilustração de alegoria, podemos citar o quadro O Cordeiro Pascal, da pintora portuguesa Josefa Dóbidos, onde a cor branca significa a pureza. O cacho de uvas representa o vinho eucarístico. O próprio cordeiro indica o Messias crucificado. E assim por diante, com correspondências simbólicas na poesia praticada por autores do período, como Soror Maria do Céu, tal como estudado por Anna Hatterley em O Ladrão Cristalino, um livro precioso de ensaios sobre a poesia e a pintura do barroco português. Infelizmente, é um livro inencontrável. Foi publicado apenas em Portugal, e eu tenho o meu exemplar, porque a Ana fez a gentileza de me enviar. Claro que, quando falamos que os artistas e o público compartilhavam um repertório de símbolos, estamos falando, no caso do Barroco, de um público aristocrático, portanto, um pequeno número de pessoas. O José Ricardo escreveu aqui: acho que o Mário Faustino chamava Paul Valéry de diluidor, mas tenho a impressão que a leitura que Augusto fez do Valéry provou que é um autor que vale a pena ser lido. Mário Faustino foi um grande crítico. Eu tenho todos os livros dele, de poesia e de crítica, e acho uma voz, né, muito importante do pensamento poético no Brasil. Porém, todos nós cometemos equívocos. O grande equívoco no Mário Faustino foi considerar Valéry um sub-Mallarmé. É uma ideia equivocada. Mas vamos falar a respeito mais para frente. Então, nós demos um exemplo de alegoria na pintura barroca portuguesa. Já na poesia de Paul Valéry, e em especial na trilogia formada por O Cemitério Marinho, A Jovem Parca e Esboço de uma Serpente, embora ele utilize símbolos e mitos conhecidos do imaginário ocidental e um vocabulário comum na poesia simbolista francesa, de linhagem malarmiana, não é empresa fácil identificar, de modo preciso, sua correspondência no plano das ideias. Esta é uma escrita cifrada, enigmática, que renunciou à tentação da legibilidade, optando por uma voluntária imprecisão ou rarefação do sentido, que é um dos motivos pelo desapreço de Mário Faustino em relação a Valéry. Mário Faustino era um poeta e um crítico
de matriz poundiana. Portanto, ele valorizava muito a objetividade, a precisão, a concisão, a síntese, que são ideias clássicas, né, de qualquer tipo de classicismo. Enquanto Paul Valéry, assim como Mallarmé, se afastam radicalmente de todos esses princípios. Podemos dizer que eles são anticlássicos nesse sentido. E é possível até aproximar o simbolismo do barroco no sentido em que esses dois movimentos poéticos, essas duas modalidades de escritura poética, desprezam a objetividade e privilegiam a metáfora, a imagem, a sinestesia, a riqueza de impressões sensoriais, em detrimento do sentido, e renunciam a qualquer clareza do enunciado. Bem, o pensamento de Valéry é expresso numa música verbal quase abstrata, em que as imagens são turvadas por um deliberado hermetismo. Nesse aspecto, podemos comparar Valéry a Herberto Helder, embora sejam poetas completamente diferentes. As narrativas poéticas são urdidas fora de planos reconhecíveis de tempo e espaço. Daí a preferência do autor pelo ambiente atemporal dos mitos. O cenário é mínimo, a ação dramática quase inexistente, e os personagens dos poemas recordam os heróis de Mallarmé. São representações de ideias, não de pessoas ou de emoções. Nos 3 poemas que citamos de Valéry, escritos conforme as técnicas de versificação tradicionais, com o uso da métrica, das rimas, e figuras como a assonância, a aliteração e a paronomásia, encontramos esse drama alegórico, estático, cujo princípio deriva de composições malarmaicas, como A Tarde de um Fauno, né, L'après-midi d'un faune, Herodiade, ou Herodíades, ou Herodias, né, como traduz o Augusto, e Igitur, peças de um teatro intelectual que só podem ser representadas na imaginação do leitor, que, abre aspas, monta ele mesmo as coisas, fecha aspas. Essa ideia de um teatro intelectual, um teatro encenado na mente do leitor, influenciou muito Fernando Pessoa, que escreveu o que ele mesmo chamava de um drama estático, intitulado O Marinheiro. Bem, o projeto de uma metapoesia que coloca Valéry no olho do furacão das discussões da poesia contemporânea obteve seu resultado mais conhecido, talvez, em O Cemitério Marinho, de 1920, contemporâneo, por exemplo, dos sonetos a Orfeu, de Rilke, que foram publicados 2 anos depois. Que vamos ler agora na tradução de Jorge Vanderlei, que acompanha um ensaio de João Alexandre Barbosa sobre o poeta francês, publicado no livro fundamental As Ilusões da Modernidade. Então, vamos ler O Cemitério Marinho.
O cemitério marinho. Epígrafe. Ó minha alma, não aspira à vida imortal, mas esgota o campo do possível. Píndaro, nas Píticas, ode terceira. Esse teto tranquilo, onde andam pombas, freme em tumbas e pinhos, quando tomba, pleno o meio-dia, e cria, abrasado, o mar sempre recomeçado. Ó recompensa, após o ter pensado, o olhar à paz dos deuses prolongado. Que labor de lampejo se consuma, plural diamante de furtiva espuma, e a paz que se parece conceber. Quando, no abismo, um sol procura pausa, pura obra-prima de uma eterna causa, o tempo cintila e o sonho é saber. Tesouro estável, templo de Minerva, massa de calma e visível reserva, mar soberano, olho a guardar secreto, sob um céu de chama, o sono que acalma, ó meu silêncio. Edifício em minha alma, dourado cume de 1000 telhas, teto, templo do tempo, expresso num suspiro, chegado ao alto, eu amo o meu retiro, de todo envolto em meu olhar marinho. E como aos deuses melhor doação, semeia a serena cintilação, desdém soberbo em meu alto caminho. Como no gozo o fruto se dissolve, e em delícia sua ausência se resolve, na boca em que se extingue sua forma, sorvo aqui o futuro dos meus fumos, e canta ao céu a alma que consumo, as margens que em rumores se transformam. Belo céu, vero céu me transfiguro, depois de tanto orgulho e estranho e impuro lazer, mesmo com forças a contento, eu me abandono ao reluzente espaço e ao lar dos mortos, feito sombra, passo, confinado a seus débeis movimentos. Às tochas do solstício, a alma aceita e bem defende a justiça perfeita da luz com suas armas sem piedade. Torno-te como em teu lugar de origem pura, mas olha, ter a luz por criatura supõe de sombra uma triste metade. Só para mim, exclusividade extrema, perto de um peito as fontes do poema, dividido entre o vácuo e o fato puro, quero escutar minha grandeza interna, amarga, escura e sonora cisterna, n'alma um vazio som, sempre futuro. Ó falso prisioneiro da folhagem, golfo que engole as grades em ramagem, vês nos meus olhos segredos ardentes, que corpo ao seu fim ocioso me impele, que fronte aos ossos da terra o compele. Uma centelha lembra meus ausentes. Fechado, saco, em fogo imaterial, terreno ofertado à luz matinal. Pleno de chamas, amo este lugar, composto em ouro e pedra, sombras, árvores, por onde por sobre sombras treme o mármore. Sobre as tumbas, fiel, repousa o mar.
Cão esplendente afasta adoradores, quando sozinho, em riso de pastores, calmo apacento ovelhas misteriosas, rebanho branco de tumbas quiescentes, afasta logo essas pombas prudentes, e os sonhos vãos e os anjos curiosos. Aqui chegado é preguiça o futuro, toda a secura arranha o inseto puro, queimado e findo é tudo ao ar doado, e há alguma que não sei, severa essência, a vida é ampla quando ébria de ausência, doce a amargura, o espírito aclarado. Os mortos vão bem, guardados na terra, que os aquece e os mistérios lhes encerra. O meio-dia imóvel na amplidão, pensa em si mesmo e se vê satisfeito. Completa a fronte, diadema perfeito, eu sou em ti secreta alteração. Só tens a mim para te proteger. Remorsos, dúvidas, que eu conhecer, do teu grande diamante são defeitos. Mas numa noite pesada de mármores, um povo errante entre raízes de árvores tem lentamente o teu partido aceito. Eles se apagam numa ausência franca, bebeu a argila, rubra a espécie branca, o dom da vida em flores se recria, dos mortos onde as frases familiares, as artes próprias, almas singulares, e fia a larva onde o pranto nascia. Os gritos das donzelas excitadas, os olhos, dentes, pálpebras molhadas, o seio, encanto que brinca com fogo, o sangue, luz nos lábios que se rendem, os bens finais e os dedos que os defendem, tudo retorna à terra e ao mesmo jogo. E tu, grande alma, por um sonho esperas, que já não tem as cores das quimeras, que a humanos olhos o ouro e a onda trazem. Cantarás quando apenas vaporosa? Tudo me foge à presença porosa, sagradas ânsias também se desfazem. Magra imortalidade, negra e de ouro, consoladora horrível em seus louros, que fazes da morte um seio materno, bela mentira, a cilada mais pia, quem não conhece e quem não repudia, o crânio oco, este sorrir eterno. Profundos pais, cabeças desertadas, sob o peso e o tratado das enxadas, sois a terra e os passos vos nos perturbais. O irrefutável roedor, o verme, não é para vós que dormis inermes, é para a vida e não me deixa mais. Amor, talvez, ou ódio é que o anima? Tanto o seu dente oculto se aproxima que os nomes todos lhe são convenientes. Que importa? Ele vê, sonha, quer, reclama. Ama minha carne, e mesmo em minha cama, a este ser pertenço eternamente. Zenão, Zenão de Eleia, desumano, feriste-me de um dardo alado e insano, que voa e está inerte nos abismos. Gera-me o som, rouba-me o dardo, a vida. O sol, que tartaruga a alma surgida, ver Aquiles imóvel nos seus passos. Não, não, de pé, às horas sucessivas,
Quebra meu corpo a forma pensativa, bebe meu seio a brisa renascida, um novo frescor do mar exalado, devolve minha alma, ó poder salgado. Vamos à onda, ao ímpeto da vida. Sim, grande mar de delírios dotado, pele de pantera, manto rasgado, é por 1000 ídolos do sol ferido, ébria da carne azul, hidra absoluta, que em luz a própria cauda morde e luta, num tumulto ao silêncio parecido, eis se ergue o vento. Há que tentar viver. O ar me abre e fecha o livro que ia ler. Vaga audaciosa, as rochas te esfacelas, pois voa, página que enlouqueceste. Rompei vagas de águas felizes, este teto tranquilo onde bicavam velas. Fim do poema, tradução de Jorge Vanderlei. Muito bem, o título do poema, Cemitério Marinho, remete ao conhecido cemitério de Sète, comuna francesa localizada nas proximidades do mar Mediterrâneo, e lugar de nascimento do poeta. Apesar dessa circunstância, podemos pensar no título Cemitério Marinho como um expressivo oxímoro, já que cemitério remete à rigidez, imobilidade, decomposição, finitude e outras ideias associadas a Madame la Mort, como Rilke designava a morte. Enquanto marinho indica imagens mentais de fluidez, mobilidade, vitalidade e ainda o devir temporal, representado pelo fluxo das águas de um rio, no conhecido adágio de Heráclito. Nenhum homem se banha 2 vezes no mesmo rio, porque o homem não é o mesmo e as águas do rio também não. A junção ambígua desses 2 termos, cemitério e marinho, resume o tema-chave da peça, o embate entre o impulso vital e a ânsia de aniquilamento, tensão já poetizada na Jovem Parca e uma das obsessões de Valéry. A epígrafe de Píndaro, ó minha alma, não aspira à vida imortal, mas esgota o campo do possível, dialoga com a antítese apresentada no título e com as oposições entre céu e mar, absoluto e relativo, palavra e silêncio, luz e sombra, vida e morte, que darão a tônica ao poema numa linguagem cada vez mais cifrada. A narração desse monólogo antitético é o adjetivo derivado de antítese, né? De um choque entre 2 coisas contrárias. Ocorre ao meio-dia, enquanto na Jovem Parca sucede à noite. A voz do narrador não é identificada, nem mesmo por um artifício mitológico. Pode ser o próprio poeta, a consciência consciente, o destino universal ou qualquer outro sujeito interpretado na hermenêutica, não havendo qualquer pista clara no texto poético sobre a identidade desse eu. O cenário se limita à proximidade do mar, sempre recomeçado, onde esse misterioso eu
faz a sua meditação sobre a impermanência de todas as coisas. Por exemplo, nos versos, como no gozo o fruto se dissolve, sorvo aqui o futuro dos meus fumos, e canto o céu, a alma que consumo, as margens que em rumores se transformam. A primeira estrofe tem início com uma imprecação ao céu, chamado de teto tranquilo, e mais adiante, de tesouro estável, templo de Minerva, templo do tempo, e outros epítetos ou apelidos em associação com imagens idílicas de pássaros e pinheiros, mas também de tumbas, que prenunciam as dúvidas manifestadas ao longo do poema sobre a permanência da vida, o futuro, a imortalidade e outras questões metafísicas, cujo clímax acontece nas estrofes 21 a 24, com a citação da aporia de Zenão de Eleia sobre a corrida entre Aquiles e a tartaruga. No verso, Zenão, Zenão de Eleia, desumano, feriste-me de um dardo alado insano, que voa e está inerte nos espaços. Numa metafórica negação do movimento como progresso linear. O paradoxo desesperançoso é superado na última estrofe, onde o narrador aceita, afinal, a existência. Há que tentar viver, vencendo o niilismo e o desejo de absorção pelo vazio, que é um dos temas favoritos de Mallarmé. Neste poema, que tem merecido diversas interpretações filosóficas, a despeito da pouca importância dada pelo autor ao conteúdo de seus versos, temos algo muito próximo à chamada comédia do intelecto, sonhada por Valéry, distinta da comédia teológica de Dante e da comédia social de Balzac, por enfocar as aventuras da consciência humana, conforme diz João Alexandre Barbosa, em um livro sensacional chamado Paul Valéry e a Comédia Intelectual. O Cemitério Marinho é uma das composições mais elaboradas de Valéry, que escreveu nada menos que 3 versões do poema, conforme diz Barbosa, no ensaio Leitura Viva do Cemitério, onde ele aponta diferenças que vão, abre aspas, desde o número das estrofes, 7, 10, 23, até variantes fundamentais de versos que hoje parecem absolutamente intocáveis. E L.J. Austin afirma que Valéry via o que hoje chamamos de versão definitiva, esta que o leitor lê agora, como ainda um esboço daquilo que merecia correções, acréscimos, diminuições. Fecha aspas. Nesse aspecto, Valéry lembra muito Herberto Helder, que também, nas sucessivas reedições de sua poesia completa, sempre modificava, incluía e excluía poemas. O José Ricardo pergunta:
Extravio Marinho, da Simone Homem de Melo, seria referência ao poema de Valéry? Nunca pensei nisso, José Ricardo, mas sendo a Simone uma poeta cerebral, leitora de Valéry, de Mallarmé, e situada nessa linhagem, né, de poesia hermética, é bastante possível que haja uma homenagem intertextual. Bem, o poeta organizou o Cemitério Marinho em 24 estrofes de 6 versos, num total de 144 linhas. É uma peça de extensão mais reduzida ou concentrada do que o esboço de uma serpente. E o metro utilizado foi o decassílabo, não o alexandrino, mais solene, empregado na Jovem Parca. A escolha da estrutura métrica empregada no Cemitério Marinho, bem como o processo de criação do poema, foram justificados pelo autor nos seguintes termos. 2 pontos aspas. Quanto ao Cemitério Marinho, essa intenção, primeiramente, foi apenas uma imagem rítmica vazia ou cheia de sílabas inúteis, que veio me obcecar por algum tempo. Notei que essa imagem era decassilábica e refleti um pouco sobre esse tipo tão pouco empregado na poesia moderna. Parecia-me pobre e monótono. Era quase insignificante perto do alexandrino, elaborado prodigiosamente por 3 ou 4 gerações de grandes artistas. O demônio da generalização, aqui ele faz uma brincadeira com o demônio da analogia de Mallarmé. Sugeria que se tentasse levar esse 10 à potência do 12. Ele me propôs uma certa estrofe de 6 versos e a ideia de uma composição baseada no número dessas estrofes e consolidada por uma diversidade de tons e de funções que lhes serão destinados. Entre as questões que deveriam ser, entre as questões deveriam ser instituídos contrastes ou correspondências. Essa última condição logo exigiu que o poema fosse um monólogo do eu. Era preciso que meu verso fosse denso e muito ritmado. O tipo de verso escolhido, a forma adotada para as estrofes, davam-me condições que favoreciam certos movimentos, permitiam certas mudanças de tom, solicitavam um certo estilo. O Cemitério Marinho estava concebido. Um trabalho bastante longo veio a seguir. Fecha aspas. Podemos comparar o método de criação de Valéry com o método de Edgar Allan Poe, expresso no ensaio A Filosofia da Composição. É claro que Valéry leu Poe e foi influenciado por ele. Na Filosofia da Composição, Poe afirma que ele iniciou o poema a partir de Nevermore, da sonoridade das vogais e consoantes da palavra Nevermore. Paul Valéry faz a mesma coisa, só que a partir do título Cemitério Marinho, que já lhe indica uma métrica a ser adotada, a métrica decassilábica. E ele aceita esse desafio,
de usar o verso de 10 sílabas com a mesma força que um verso de 12 sílabas, elevar o 10 à potência do 12. E todas as outras conclusões, né, que ele tira a partir daí. Então, é uma poesia pensada. Portanto, Valéry, ao mesmo tempo, continua a tradição de Poe e de Mallarmé e dá continuidade a uma linha de trabalho da poesia moderna de orientação mais construtivista, que é o caso da poesia de João Cabral de Melo Neto, que não por acaso citava muito tanto Mallarmé quanto Valéry. A poesia concreta, a poesia de Jacques Roubaud e vários outros autores modernos e contemporâneos que não praticam uma poesia espontânea, intuitiva, mas uma poesia planejada. Bem, prosseguindo. Nesta sucinta confissão, Valéry expõe um aspecto notável de seu método de compor, qual seja a formulação de um problema prévio cuja resolução será a própria execução do poema. Assim como os poetas franceses do grupo Oulipo, como Jacques Roubaud, se propõem um problema prévio, por exemplo, escrever um romance em que não apareça nenhuma vez a letra A. E depois eles se aventuram a concretizar, né, essa proposta, resolver esse problema. O exercício racional se manifesta não apenas na adoção da forma métrica, que define o ritmo da composição, mas também na escolha e distribuição das rimas que seguem a sequência AA, B, CC, B, onde, conforme João Alexandre Barbosa, abre aspas, B é sempre masculina, isto é, aguda e oxítona, e as demais femininas, isto é, graves ou paroxítonas. Podemos supor que até o vocabulário do cemitério marinho, as imagens, metáforas e citações, enfim, todos os elementos presentes no poema tenham sido pensados previamente como um exercício intelectual ou equação do espírito, próprios de um Messier teste, que fez do artesanato poético o modelo ideal de seu pensamento, voltado à organização racional das coisas e ao estudo de si mesmo. Valéry fez da poesia uma síntese pessoal entre a matemática e a filosofia, que permanece até hoje, para os seus leitores e críticos, como uma esfinge misteriosa, desafiadora e fascinante. O Cemitério Marinho é um dos poemas capitais do século XX, ao lado da Terra Devastada, de T.S. Eliot, dos Cantos, de Ezra Pound, das elegias de Duino e dos sonetos a Orfeu, de Rilke, e outros monumentos do alto modernismo, mas talvez seja o menos influente na poesia contemporânea. Valéry não foi um inventor de formas. Ao contrário, sua dicção simbolista sugere a alguns, como Mário Faustino, uma posição anacrônica, deslocada na era do jazz, da psicanálise, do cinema.
Valéry, e também Valéry teria sido um último aristocrata do século XIX, ao lado de Rilke, ou mesmo um epígono de Mallarmé, segundo Blaise Cendrars, com poucas relações com o espírito moderno. Todas estas considerações, parcialmente verdadeiras, não anulam a contribuição de Valéry, aliás, de inequívoca modernidade, a visão do poema como um processo racional, guiado por um método e pelo cálculo preciso dos efeitos. A escolha meticulosa de todas as ferramentas com que o poeta irá trabalhar, do arcabouço métrico rímico à semântica, à invenção metafórica e à própria extensão da peça, temas que estão presentes no pensamento e na prática de um dos maiores poetas brasileiros do século XX, que, aliás, dedicou-lhe um poema chamado A Paul Valéry, no livro O Engenheiro, de 1945. O pernambucano João Cabral de Melo Neto. O José Ricardo escreveu alguma coisa aqui. Que pena que ele não pôde ficar até o fim. Bem, terminamos então, né, a nossa aula de hoje. Na semana que vem, vamos conversar a respeito de como fazer versos, um ensaio de Mayakovsky. O Jorge escreveu alguma coisa, deixa eu ler. Acompanhei o Cemitério Marinho pela tradução de Darcy Damasceno e Roberto Alvim. Confia, uma boa experiência, inclusive para os comentários. Sim, a tradução que eu encontrei na internet foi essa da Darcy Damasceno. Eu vou procurar mais. Se eu encontrar a versão do Jorge Vanderlei, depois eu publicarei no nosso grupo de WhatsApp.